dados. Certamente você já ouviu falar sobre o assunto ou foi vítima desse incidente que tem se tornado comum na era digital. Colocaram todo o boletim de ocorrência, incluindo com os meus dados pessoais de documentos, endereço residencial, onde eu vivo não sozinha, mas com a minha família, CPF, RG, passaporte. Nos últimos 4 anos, pelo menos 2 super vazamentos assustaram pessoas físicas do mundo todo. Em um deles, houve vazamento de dados de pessoas que até já morreram. Mas você sabe as consequências de um problema como esse? A gente está falando também, por exemplo, dos chamados dados biométricos, impressão digital, íris do olho. E esses dados a gente está o tempo inteiro cedendo sem nem saber dos possíveis riscos. Há como descobrir se seus dados foram vazados e principalmente como agir numa situação em que suas informações foram expostas. No Câmara Rio Reportagem Especial de hoje, nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, criada em 2018 com a finalidade de proteger a privacidade e os direitos fundamentais das pessoas e como as autoridades cariocas tratam o problema. Em 2021, a Câmara do Rio aprovou a criação do Conselho Municipal de Proteção de Dados e da Privacidade, o primeiro conselho do país voltado para este tema. E nós conseguimos fazer uma legislação que ela tem várias consequências. A vida digital é uma grande revolução para a humanidade, mas precisa ser explorada com cuidado. Um dos principais perigos é o vazamento de dados. O maior de todos aconteceu em 2024 e envolveu 26 bilhões de registros. Ele foi chamado de mãe de todos os vazamentos, também conhecido como Moab. Havia informações de contas de redes sociais, e-mails, senhas, telefones, endereços, números de cartões, dados de organizações governamentais de vários países e de sites brasileiros. O Brasil é um país que sofre muito com os golpes e com as fraudes. Desde fraudes bancárias para todo tipo de fraude possível. O Brasil realmente tanto é que ele é pioneiro nos mecanismos de salvaguarda dos dados, né? A regulamentação, inclusive, do Banco Central ajuda muito isso. Nós tivemos casos muito significativos de vazamento de dados, por exemplo, do Pix. Recentemente, esse ano, nós tivemos um novo vazamento. Já tivemos vazamento anterior e Pix hoje é uma das modalidades de pagamento mais utilizada no Brasil, amplamente utilizado pela população, com milhões e milhões e milhões de realizações no ano. Isso acontece especialmente porque os nossos dados estão disponíveis. No Brasil, uma lei foi criada para resguardar a população na web. Ela foi promulgada em 2018 e entrou em vigor em 2020. Os objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados são proteger a privacidade e os direitos fundamentais de cada um. A LGPD ela vem trazer um novo paradigma para a administração pública. A administração pública necessita de dados pessoais para construir políticas públicas. E esse novo parâmetro é que esses dados sejam tratados com mais segurança, com mais transparência, com mais confiabilidade dentro desses parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados. Dados como CPF, RG e até a localização através do GPS são abrangidos pela legislação, que também trata de origem étnica, opinião política e dados sobre saúde, entre outros. A gente está falando também, por exemplo, dos chamados dados biométricos, impressão digital, íris do olho. E esses dados a gente está o tempo inteiro cedendo sem nem saber dos possíveis riscos. Por exemplo, é muito comum a gente ir numa academia de ginástica e botar lá a nossa impressão digital. Mas qual é a segurança do banco de dados dessa academia de ginástica? Se, por exemplo, houver um ataque hacker e furtarem essa impressão digital, que podem utilizar para os mais variados ilícitos, né? E esse dado, que é um dado biométrico, a gente não recupera. É diferente, por exemplo, de uma senha de cartão de crédito, que roubaram, clonaram o seu cartão, você cancela o cartão, você muda a senha. Sua identidade, a íris do seu olho, você não muda. Isso é único, né? No mundo digital, todo cuidado é pouco.
De acordo com especialistas, a partir do momento que iniciamos uma navegação na internet, os nossos dados já estão sendo coletados. Cada vez mais as big techs, e não só as small techs, as medium techs também, todas essas empresas de tecnologia, elas estão coletando todos os nossos dados. Quando você navega no seu celular, o que você olha nas redes sociais, os sites que você acessa, o tempo inteiro essas empresas estão capturando aqueles dados que deixam esse rastro na internet, né? E acho que hoje o grande segredo é como nós nos protegemos disso. Porque com o aumento cada vez mais do uso de sistemas de inteligência artificial, a consequência é que as tomadas de decisão vão ser baseadas cada vez mais nos nossos dados pessoais. A preocupação com a privacidade digital chegou ao Parlamento Carioca em 2021, quando foi aprovada uma lei que criou o Conselho Municipal de Proteção de Dados e da Privacidade. A atribuição do Conselho é orientar a Prefeitura na adequação à lei federal. Lá para meados de 2019, eu tive essa ideia, uma vez que a LGPD ela já tinha sido criada, da criação desse conselho. E chamei o Caiado para conversar, para dar a ideia desse conselho. O Caiado gostou da ideia e aí mandei para ele um esboço, ele se reuniu com os parlamentares, fizeram várias alterações, o projeto foi à frente, foi aprovado pela Câmara e foi sancionado pelo prefeito. Eu tive a honra de ser o autor dessa lei, então nós construímos uma legislação e que buscou também um diálogo muito intenso com o secretário de Integridade da Prefeitura, representado pelo prefeito Eduardo Paes, o doutor Rodrigo, procurador do município, e nós conseguimos fazer uma legislação que ela tem várias consequências, né? Quando a gente fala de consequências, nessa legislação tem um conselho municipal de proteção dos dados que é composta, inclusive, com vereadores e com membros de instituição e da própria prefeitura, para que essa política fique de forma permanente. De acordo com a lei, o Conselho é formado por 22 integrantes que foram nomeados pela Prefeitura do Rio para um mandato de 2 anos, com a possibilidade de renovação por mais 2. São 4 participantes do Poder Executivo, das Secretarias de Integridade, Transparência e Proteção de Dados, da Saúde, Educação e da Empresa Municipal de Informática, um representante do Tribunal de Contas do município e outro da Procuradoria-Geral do município, integrantes de 3 instituições científicas, tecnológicas e de inovação atuantes na cidade, outros 3 de instituições sindicais trabalhistas, mais 3 pessoas de entidades representativas do setor empresarial e 2 participantes da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. O Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais do município do Rio de Janeiro é muito importante porque ele é uma instância de participação da sociedade civil na administração pública no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ele é o conselho que vai auxiliar a administração pública a realizar suas políticas públicas observando a Lei Geral de Proteção de Dados. Foi o primeiro, com certeza, no Brasil. E esse pioneirismo não é só do Conselho, ele é da própria administração do Executivo aqui, do Legislativo, evidentemente, que criou, né, a lei, mas do Executivo também. O município do Rio hoje é uma referência no Brasil de vanguarda nas medidas de adequação à proteção de dados. Até agora, o Conselho elaborou várias propostas que funcionam como recomendações para o uso de dados pela Prefeitura do Rio. Uma das preocupações é com as informações da saúde pública. Os conselheiros sugerem o uso de criptografia e controles de acesso regulares para garantir a segurança. Os dados coletados, segundo as regras, só podem ser usados para os casos que envolvam a saúde dos pacientes. E quem tiver dúvidas sobre as informações coletadas pode consultar a própria Prefeitura. Nós temos um portal de LGPD, no portal da Prefeitura do Rio, no qual o cidadão pode obter informações sobre o modo como seus dados pessoais são tratados pelo governo municipal, e lá também estão disponíveis as informações sobre os encarregados de dados,
que são os funcionários responsáveis por disponibilizar as informações sobre como os dados pessoais são tratados pelo governo para execução de políticas públicas, prestação de serviços e utilização de sistemas digitais. Além disso, é importante dizer que o nosso canal de relacionamento com o cidadão, 1746, possui um serviço específico de fornecimento de informações sobre tratamento de dados pessoais. O Câmara Rio, reportagem especial, vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver como proteger os seus dados e evitar que eles sejam utilizados de forma fraudulenta. Não saia daí. Estamos de volta com a reportagem especial de hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Em 2024, 51% dos brasileiros foram vítimas de algum tipo de fraude. Essa é a conclusão de um levantamento feito pela empresa Serasa Experian, divulgado no final do mês de março deste ano. Entre os golpes aplicados estão o uso indevido do cartão de crédito, pagamento de boletos falsos e e-mails ou mensagens que induzem ao roubo de dados. Segundo especialistas, o combate a esses golpes passa pelo aprimoramento constante de tecnologias de prevenção de fraudes. O perigo ronda a vida digital. Com dados de outras pessoas, é possível abrir contas em bancos, criar perfis em redes sociais e acessar até programas do governo. É o risco que todos nós corremos ao responder, por exemplo, a um e-mail que pede informações pessoais para, supostamente, realizar a verificação de um vazamento. Evito também colocar meu CPF, meus dados sensíveis em qualquer site. E eu também tenho muito cuidado com as minhas senhas que eu crio para não colocar as mesmas senhas, por exemplo, do meu e-mail em login de sites aleatórios. Eu fico com receio da proteção do meu celular, né? Porque hoje em dia tudo na sua vida está aqui. E é para ter receio mesmo. O vazamento de dados compromete, na maioria das vezes, senhas eletrônicas vinculadas a um e-mail. Por isso, os especialistas reforçam a importância de trocar as senhas e outras informações de acesso aos serviços e às plataformas que foram afetados por vazamento de dados. E caso você verifique que seus dados foram utilizados de maneira fraudulenta, por exemplo, para abrir uma conta ou para adquirir algum bem, deve buscar informações junto aos provedores do serviço e comunicar a ocorrência à autoridade policial para a devida apuração. Foi o que fez a Daniele. Isso já aconteceu comigo, meus dados vazaram e utilizaram o número do meu CPF para fazer uma compra. E aí eu tive que fazer um boletim de ocorrência e comecei a monitorar até pelo site do SPC, o meu CPF. E lá eu tive a indicação que meus dados pararam na Deep Web. Localizar os criminosos não é uma tarefa fácil. Os especialistas dizem que eles usam muitas estratégias para não deixar rastros na web. É como se ele andasse com um carro na internet e ele mudasse a placa. Muitas vezes é difícil você descobrir a placa verdadeira, mas eu tenho visto que a polícia tem tido bons esforços, várias organizações criminosas têm sido desbaratadas. É algo que é possível se fazer, mas que exige capacitação da polícia e investimento em programas. Contra os golpes, os especialistas afirmam que a prevenção é o caminho mais seguro. Tem que atuar muito num plano preventivo e a LGPD faz isso. O que ela exige dos agentes de tratamento de dados? Uma atuação proativa. O que quer dizer atuação proativa? Você tem que adotar medidas de segurança e não basta isso. Isso é muito curioso da LGPD, né? Ela não diz que você apenas deve adotar medidas de segurança, você tem que provar que essas medidas de segurança são efetivas. Então você tem que adotar boas práticas, mecanismos de salvaguarda, mecanismos internos de governança de dados, né? Então tem uma série de imposições
aos nossos agentes de tratamento de dados. Não é qualquer anúncio, não é qualquer site, não é qualquer aplicativo que você fornece informações pessoais como CPF, celular, nome da mãe, data de nascimento. Essas informações, elas sempre são informações cadastrais básicas que, se vazadas, elas podem ser utilizadas para alguma ação fraudulenta. Entre o fim de março e o começo de abril deste ano, a modelo e estudante Raquel Possu teve todos os dados pessoais vazados por uma empresa de ônibus. Foi após uma denúncia que ela fez sobre assédio sexual, que diz ter sofrido durante uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Quando eu entendi que eu não ia ter assistência da empresa, eu, por minha própria conta, entrei em contato com um amigo e esse amigo conseguiu que uma viatura ela interceptasse o ônibus assim que a gente chegasse no Rio. Consegui levar esse cara para a delegacia, mas acredito que por não ser flagrante, então ele foi liberado e saímos os dois pela porta da frente. De primeiro momento, eles demonstraram apoio, solidariedade, falaram que iriam colaborar com o processo. E quase imediatamente depois de terminar essa conversa comigo, eles postaram uma nota, um comunicado, em que eles reforçavam esse apoio. Quando é na sexta-feira daquela mesma semana, próximo da meia-noite, eles postam uma nota de repúdio e esclarecimento. A postagem, segundo Raquel, ficou por quase uma semana na internet. Colocaram todo o boletim de ocorrência, incluindo com os meus dados pessoais de documentos, endereço residencial, onde eu vivo não sozinha, mas com a minha família, CPF, RG, passaporte, instituição de ensino em que eu estudo. Procurada pela produção da Rio TV Câmara, a empresa Nova Itapemirim não deu esclarecimentos sobre o vazamento de dados. A polícia informou que está fazendo diligências para esclarecer as circunstâncias do fato. O advogado de Raquel disse, por mensagem, que houve uma violação grave dos direitos de proteção de dados e também uma violação da segurança de uma vítima de crime sexual. Agora, Raquel vive com medo das consequências dessa exposição. Eu fiquei insegura dentro da minha própria casa, porque as minhas irmãs já não queriam mais que eu continuasse na minha casa, porque não sabia o que podia acontecer. E até o momento eu fico porque eu tenho, preciso, não tenho para onde ir, mas em estado de insegurança mesmo. Agora, Rafael, uma pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Como eu descubro que os meus dados pessoais foram vazados? Existe algum mecanismo de busca para eu descobrir isso? Qualquer que seja a situação, o ponto é, a lei exige que o agente de tratamento de dados, no caso de uma violação de segurança, ele tem que comunicar o incidente de segurança à ANPD. Ele é obrigado a fazer isso. Então, a partir do momento que ele é obrigado a fazer esse comunicado de incidente de segurança, também ele tem que comunicar a todos os titulares de dados que tiveram os seus dados expostos. A situação pode ser mais grave quando a nossa própria imagem é usada e muitas vezes com o nosso consentimento. A cada ano tem uma nova moda com sua foto, né? Algum aplicativo na internet joga sua foto aqui e fique parecendo um idoso, ou não sei o que. Agora recentemente fique parecendo um desenho animado de um estúdio, né? Quando você dá a sua imagem, envia a sua foto para esse aplicativo, ele está recolhendo aquilo, aquela foto fica para ele para sempre e é com o seu consentimento. E dependendo da câmera, por exemplo, que você use, as câmeras de celular hoje são muito potentes, até 50 megapixels, por exemplo, você vai pegar, sim, impressão digital, íris do olho, vai pegar tudo isso naquela simples foto que você deu e aquilo está no banco de dados. E aí, quando a gente abre o termo de uso do serviço, as finalidades são as mais variadas possíveis e você consentiu com aquilo, né? Então, assim, inclusive para entregar aquele dado pessoal para terceiros. No começo do mês de abril, uma nova febre tomou conta das redes sociais. O ChatGPT disponibilizou uma ferramenta que permitiu qualquer pessoa fazer uma imagem no estilo do famoso estúdio japonês Ghibli. Isso gerou polêmica e um alerta. A inteligência artificial foi acusada de abusar da propriedade intelectual do estudo, enquanto especialistas falaram sobre os riscos de ceder à imagem.
Na web, os dados biométricos do rosto ficam mais vulneráveis a ataques de roubo ou vazamento. Mas isso parece que não tem preocupado tanto muitas pessoas. Não importa não, sinceramente. Porque tudo que eu tenho já está exposto nas redes sociais. A gente já tem, infelizmente, tantos dados espalhados por aí na mão de pessoas erradas, né? Que a gente acaba, por conta de uma foto ou outra, a gente acaba tendo um pouco menos de precaução, né? Quando deveria, de fato. A gente só faz o que as pessoas estão fazendo, né? Pra você vale a brincadeira? Vale. Porque dá like, né? Quem milita na área de proteção de dados acredita que ainda temos um longo caminho a percorrer. Tem chegado muito no judiciário casos de vazamento de dados pessoais, em que esses dados têm sido expostos e muitas vezes trazendo danos para os consumidores, usuários. O que a gente tem visto é o seguinte: nos casos em que o consumidor ajuiza uma ação na justiça, né, solicitando um pagamento de indenização por danos morais, muitas vezes o judiciário tem entendido que o mero vazamento, o simples vazamento, não causa um dano moral. Haveria necessidade de ele comprovar um outro dano a posteriori, ou seja, um criminoso pegou o dado pessoal dele que tinha sido vazado e usou para abrir uma conta no banco e esse consumidor teve seu nome negativado. O que acontece é que o judiciário, infelizmente, ainda não entendeu a importância dos dados pessoais. Essa falta de educação em proteção de dados acaba gerando uma série de descumprimentos da legislação. Então, o que a gente precisa para mudar isso é uma mudança cultural, como a gente vê hoje, por exemplo, na Europa. E isso gera até mais cidadania, mais democracia. Então, esse é um assunto prioritário para o Brasil e que, infelizmente, ainda está engatinhando. O Câmara Rio Reportagem Especial de hoje fica por aqui. Eu me despeço reforçando que cuidado nunca é demais. Sempre que possível, forneça apenas os dados necessários. Compartilhe essa reportagem e siga-nos nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.